a Deus. Aleluia. Abrimos sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, lá no capítulo número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou Davi. Você já achou? Vou dar mais um minuto para você, por obra e graça do Senhor. Você já achou? Diga oh, glória. Aleluia. Maravilha. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Respondeu Ziba: há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe o rei: Mefibosete? Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para mim um cão morto tal como eu? Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalharás na terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá a minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme o que o Senhor rei manda, o teu servo assim fará. E assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Gostaria que você repetisse comigo a última frase do versículo 11. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Aleluia. Se tem uma doutrina da Bíblia Sagrada que mexe com o meu coração, é a doutrina da graça de Deus. Eu nem consigo entender a graça. Se eu conseguisse entender, ela deixaria de ser a graça de Deus. Ela está além da nossa compreensão. E não raramente Deus me surpreende com a sua graça, quando Ele age com graça aonde eu não tenho graça para agir. Aí eu fico preocupado com tamanha manifestação da graça de Deus. Mas a Bíblia diz que é pela graça que somos salvos, por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é um ato de bondade da parte de Deus. Graça é favor não merecido. Diga comigo: graça é favor não merecido. Então nós temos aqui na Bíblia um homem por nome Mefibosete. Esse homem era neto do rei Saul, filho de Jonatas, o filho de Saul, guerreiro junto
juntamente com ele, que morreu juntamente com ele no mesmo dia, na batalha do Monte Gilboa. Naquele dia, então, findou-se a história do reinado de Saul. Aconteceu que exatamente na hora em que Saul morre, a ama do pequeno Mefibosete tem a percepção de que Davi ia fazer conforme as outras nações. Quando caiu uma dinastia, o rei que assumia imediatamente matava todos os filhos e todos os descendentes dos outros reis. Não era costume em Israel. Mais tarde isso veio a acontecer. Aconteceu isso também no período de juízo, mas no período do reinado, Davi era um diferencial. Davi era um homem cujo coração tinha um diferencial. E no dia em que ele assumiu o reinado, a família de Saul não conhecia o coração de Davi, mas Deus conhecia o coração de Davi. Então a ama do pequeno Mefibosete pega a criança e foge com o menino para proteger, quem sabe na expectativa de que um dia aquele pequeno príncipe voltasse a recuperar o reinado e restabelecia a dinastia de Saul. O fato é que na pressa de sair com o pequeno Mefibosete, deixa ao descer o degrau da casa, deixa a criança cair, e a criança vai ao solo e fica lesionada das pernas. Então aquele pequeno, durante toda a sua vida, diz a Bíblia no final do versículo, era coxo de ambos os pés. Após esse episódio, o Mefibosete então é escondido, é levado para uma região chamada Lodebar, e lá em Lodebar ele fica escondido. Lodebar significa um lugar árido, um lugar sem vida, lugar sem esperança, e lá estava o Mefibosete durante toda a sua vida lá. Os sonhos do Mefibosete morreram, não ficou mais nada. O reinado de Davi ia próspero, a bênção de Deus ia sobre Davi. Então a perspectiva de que um dia Mefibosete viesse a se tornar rei era zero, era zero. E ele ficava escondido e, acima de tudo, com medo de ser achado por Davi. Aquele príncipe que um dia habitou no palácio, aquele príncipe que um dia desfrutou das benesses do palácio. Eu fico imaginando, se filho de rei abusado, imagina neto de rei, não é isso? Imagina o netinho do rei correndo no palácio, entrava, saía, celebrando lá todas as alegrias lá, porque era neto, né? Os netos são mais abusados do que os filhos, né? Ocupam mais espaços. Então o pequeno Mefibosete, neto do rei Saul, agora vivia já como homem abandonado em um lugar árido e deserto, sem a expectativa de que um dia viesse desfrutar de uma vida boa. Mas a Bíblia inicia com uma pergunta do rei Davi, o versículo de número 1: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor a Jonatas? Significa que Davi, assim que assumiu o reinado, caminhou por todos os lugares para querer saber onde estão os descendentes de Saul. Eu quero abençoar esse povo. Eu tenho uma aliança firmada com Jonatas de que eu abençoaria os descendentes dele, os descendentes do pai dele, e que eu não exterminaria a família dele. E diante dessa pergunta, alguém disse: é um servo da casa de Saul, que conhece tudo da família de Saul. Então trouxeram Ziba. E o Ziba, se você for procurar um personagem na Bíblia para escrever a história de mau caráter, Ziba é um destes homens. São pelo menos dois homens que estão enquadrados, Ziba e Simei. São pessoas cujo caráter é extremamente duvidoso. Mas naquele dia, diante do rei, o rei perguntou para Ziba: Ziba, existe alguém da casa de Saul com quem eu ainda não usei de bondade e de misericórdia? Aí o Ziba faz o que a gente faz. Diz: olha, tem um filho de Jonatas. Olha, Jonatas era amigo de Davi, com quem Davi tinha celebrado a aliança, e diz: o meu coração é o teu coração. E Jonatas tinha despojado as suas armas para equipar Davi para a batalha. Um coração havia se ligado ao outro. Há um filho de Jonatas. Aí o Ziba disse o seguinte: olha, rei,
mas ele é aleijado de ambos os pés. Meus irmãos, se tem uma coisa que quando a gente pergunta por alguém, a gente, em vez de apresentar quem a pessoa é, a gente já coloca o defeito da pessoa na frente. O rei não perguntou se tinha alguém defeituoso, se tinha alguém sabido, se tinha alguém inteligente, se tinha alguém capaz. O rei perguntou se tinha alguém que era descendente de Saul. Não perguntou se era capacitado, se era inteligente, se era valente, se era homem de guerra. A única coisa que o rei queria saber era se tinha alguém que era descendente de Saul. Se era descendente de Saul, estava debaixo da graça, estava debaixo da aliança. E diante dessa pergunta de que existe alguém, então o único pré-requisito para que Davi usasse de misericórdia era estar debaixo da aliança de Jonatas. Do mesmo modo, o único pré-requisito para sermos abençoados por Deus é estarmos debaixo da aliança que Jesus celebrou lá na cruz do Calvário. Por isso que Paulo, escrevendo a Tito, diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. O Evangelho de Cristo é semeado a todos os homens, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Salvador está debaixo da aliança para a salvação e para a bênção de Deus. Então, diante desse desespero, diante dessa atitude desesperadora de Ziba, trazendo as insignificâncias do Mefibosete, e eu quero trazer uma palavra de esperança para você esta noite. Não importa se alguém diz que você não tem significado algum, não importa se você está morando em Lodebar, um lugar árido, e morando na casa de Maquir, na casa do vendido. Então o homem estava morando na casa dos outros, morando na casa do vendido. O homem estava morando num lugar árido, sem esperança, mas ele não sabia que havia uma aliança acerca dele. Então eu quero dizer para você que está aqui esta noite: há uma aliança de Deus em Cristo Jesus acerca da minha e da sua vida. Quando nós cantamos aqui esta noite que temos a marca da promessa, nós estamos cantando aqui que há uma aliança celebrada acerca da nossa vida, e a salvação nos é garantida. Por isso que Romanos capítulo 8 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Muito bem, informado que seja, Davi foi informado do lugar onde estava Mefibosete. O que ele faz? Manda buscar o homem. E eu posso imaginar a cena. Chama Joabe, diz: Joabe, pega a minha carruagem, vá lá em Lodebar, lá na região deserta, vai lá com a carruagem, pega o tapete vermelho, leva tudo, para de frente à tenda de Maquir e chega lá e diz: olha, eu quero saber aonde está Mefibosete. E quando o Mefibosete pergunta: quem é que está querendo falar comigo? Olha, é o general do rei. Eu posso imaginar o que o Mefibosete pensou: acabou minha vida, me acharam, agora eu vou morrer. Fugi a vida inteira, agora me acharam, acabou. Mas aí o Mefibosete abre a janelinha da tenda, ela puxa uma cortininha para o lado de couro de carneiro e se surpreende com a carruagem real e o tapete estendido. Diz: o que é isso? O rei mandou te buscar e mandou que você fosse levado à presença dele, e ele é colocado na carruagem real e vai subindo rumo a Jerusalém. Eu posso imaginar o coração daquele homem, toda a esperança dele sendo renovada. Agora, o que é que vai acontecer comigo? Vou viver ou vou morrer? Porque eu vou comparecer diante do rei. Meus irmãos, coisa maravilhosa é quando Deus enviou Jesus ao nosso deserto para nos encontrar. Enviou Jesus para nos encontrar no nosso lugar de abandono, no nosso lugar da miséria, no nosso lugar onde não havia esperança. Lá Ele enviou Jesus.
e nós fomos encontrados. Ele nos achou medrosos, nos achou assustados. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia em nós nenhum mérito, nenhum. Cristo veio e morreu em nosso lugar. Glória a Deus. Olha, quando o Mefibosete comparece diante do Davi, pergunta para ele: és tu, Mefibosete? Aí ele responde, está aí no versículo de número 6. Prostrou-se diante do rei. Chegou diante de Davi e se prostrou. E o Davi perguntou: és tu, Mefibosete? Ele fala: sim, teu servo. Olha que palavra maravilhosa que vem. O rei então virou-se para ele e disse: não temas, não tenhas medo. Você não precisa temer, porque está diante do rei. Glória a Deus, pois de certo usarei de bondade para contigo por amor a Jonatas. Quero dizer para você que a marca da promessa é que Deus usa de bondade comigo e com você por amor a Jesus Cristo. A aliança celebrada lá na cruz do Calvário coloca você debaixo da bondade de Deus. Deus é bom, Deus é bom, e a bondade dele vem a nosso favor, porque ele tem uma aliança voltada para nós. Aleluia, glória a Deus. E mais do que o amor, diz: eu usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas teu pai, e vou te restituir. Vou dar a você a qualificação de príncipe que você sempre teve, que você esqueceu disso. Meus irmãos, nós somos chamados, somos criados por Deus, somos filhos de Deus, e existem muitas pessoas que desconhecem o chamado de Deus para serem príncipes e viverem no palácio de Deus, então vivem lá no deserto. Mas a palavra de Deus esta noite é: o chamado seu é para ser príncipe, e Deus tem um lugar para você hoje reservado na mesa dele. Glória a Deus. Aí você fala assim: ah, pastor, mas eu sou um príncipe coxo. Mas você é príncipe. Ah, eu não sou perfeito, mas você é príncipe. Ah, eu tenho um monte de aleijões, eu tenho um monte de defeitos, mas Deus ama você e tem uma aliança com você. E os seus defeitos Deus vai curar e vai tratar com você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí o Mefibosete vira para ele e diz: mas rei, quem é o teu servo para teres olhado para mim, um cão morto tal como eu, um cachorro morto como eu sou? Lá em casa nós tínhamos há algum tempo uma cadelinha, mas ruim de serviço, viu? Tá? E era difícil, eu tinha pouca paciência com ela, tá? Mas sabe uma coisa? Ela pelo menos latia, porque estava viva. E o Mefibosete diz: olha, eu sou um cachorro, nem para latir eu sirvo, eu não tenho utilidade nenhuma. Que significado tem eu? Aqui eu só vou trabalhar aqui. Irmãos, o Mefibosete humildemente se inclina diante do rei. E o rei então chama Ziba e disse: Ziba, tudo que você vivia até hoje dizendo que era seu, fique sabendo que pertence a ele. Eu fico perguntando até hoje por que Ziba não informou a Davi logo no início que tinha um filho de Jonatas. Eu acho que eles estavam se beneficiando muito bem das propriedades, e agora apareceu um dono real. Mas o fato é que esse homem chega diante do rei, e o rei faz algumas promessas para ele, e diz: olha, diz para si: você vai trabalhar na terra, para que o filho do teu senhor coma pão, tenha o que comer. Mefibosete tinha um filho, mas diz: mas Mefibosete, por causa da aliança que eu tenho com Jonatas, comerá sempre à mesa do rei. A partir de hoje, aquele homem que morava lá longe, que morava no deserto, por causa da aliança que eu tenho com Jonatas, ele tem lugar garantido à mesa do rei. Todas as vezes que eu me assentar à mesa,
Mefibosete vai sentar e vai comer comigo. Meu irmão, o que Deus tem para mim e para você é um banquete muito especial. Deus nos chamou para sentar à mesa dele. Agora saiba de uma coisa, não é por mérito, não é por nenhuma outra razão, senão pela graça. Por isso que Davi disse lá: usarei de bondade para com os descendentes de Saul. Glória a Deus. E não só, ele agora recebe essa oportunidade de se assentar à mesa do rei, mas ele diz: restituirei as coisas que você perdeu, e tu assentarás à minha mesa e comerás pão. Sabe o que significa o nome Mefibosete? Significa vergonha e destruição. Isso que significa o nome Mefibosete. Mas aí, o dia que ele foi beneficiado da graça, ele foi tirado lá do lugar da vergonha e da destruição e trazido à mesa do rei. E eu quero nesse momento aqui nomear um rei aqui para sentar esta mesa aqui. Sérgio, eu vou nomear você o meu rei. Vem cá. Isso. O rei Sérgio. Isso. O nome é o rei Sérgio. Isso. Glória a Deus. Eu vou coroar o rei. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, sabe por que ele está sentado nessa mesa? Porque ele é o rei. E ele tem o direito de estar aqui porque ele é rei. Mas esse rei tem uma rainha, ele tem uma esposa. E eu quero que a esposa dele venha e se assente, venha a rainha e se assente aqui. Vou vesti-la com trajes reais. E você, pelos seus méritos, por ser esposa do rei, você tem lugar garantido à mesa. Então, por favor, se assente ao lado do rei. Muito bem. Mas existem algumas pessoas que são muito importantes, que é o general, aquele que defende o rei. Vem cá, o guitarrista, vou nomear o general agora. Você, isso, vou nomear o general do rei, é o Joabe. Esse é um homem de confiança. Então você está nomeado como general, ok? Vou desmanchar o seu tupete. Você agora, como general, se assenta à mesa do rei, tem direito de estar aqui. Me diga o seguinte: ele está sentado aqui por quê? Porque ele é rei, ele tem direito de estar aqui. Ela está sentada aqui por quê? Porque a rainha, a esposa do rei, ela tem direito de estar aqui. E esse aqui está sentado por quê? É o general, é o homem que defende o rei. O Joabe era um homem que dava a vida dele para proteger Davi. E dizia: este homem, eu dou a minha vida por ele. Fez batalhas extraordinárias para garantir a Davi. Mas o rei também tinha lá a sua princesa, né? Tinha a princesa. E a princesa também tem lugar. Eu quero coroar uma princesa aqui nessa noite, né? Eu quero coroar uma princesa. Você vai ser a princesa dessa noite. Isso, você? Isso. Muito bem, você vai ser a princesa dessa noite. Muito bem, coloque as joias reais e se assente também. Isso, lá de lá, ao lado do rei. Olha que maravilha. Por que ela está sentada aqui? Ela tem direito de estar aqui. Direito de estar aqui. É a filha do rei, tem direito de estar aqui. Mas tem também alguém muito importante que tem direito de estar à mesa. Nós temos aqui um homem por nome Aitofel. Aitofel, diz a Bíblia que a palavra de Aitofel era como a palavra de Deus. Todas as vezes que Davi tinha dúvida, ele sentava com Aitofel, o que é que Deus tem para dizer para nós? Então eu trago aqui Aitofel, não é isso? E ele agora toma posse dos oráculos de Deus e vai assentar à mesa do rei, porque ele é um homem que fala a palavra e a direção de Deus para o rei. Era um homem de confiança do rei. Então esse homem merecia estar aqui. Merecia estar aqui. Mas todas as vezes que o rei se sentava para comer, irmãos, tinha uma cadeira que ficava vaga e ninguém podia sentar nela. Essa cadeira era de alguém que a única razão pela qual ele tinha direito de sentar à mesa é porque ele estava debaixo de uma aliança. E o rei se assentava e dizia: ninguém come e ninguém bebe até
que aquele beneficiário da graça, aquele que foi alcançado pela graça e pela misericórdia, por causa da minha aliança com Jonas, se assente à mesa. E enquanto o rei esperava, aí lá veio o Mefibosete, todo trunchinho, todo empenado, e vem, mas a mesa é dele, o lugar é dele. Ele vem porque foi reservado para ele este lugar. Esse direito foi dado por causa da aliança, e ele vem ocupando, vem rastejando, mas ele tem lugar garantido. Eu quero dizer para você que esta noite, que não importa como você está, Deus tem um lugar para você. Deus, se você vem rastejando, se você tem as suas lesões, Deus tem um lugar para você à mesa, e o banquete foi montado para todos. Todos têm méritos. Ele vem pela graça. Ele tem um lugar garantido à mesa, um beneficiário da graça de Deus. Então ele vem, se apoia à mesa. Meus irmãos, essa mesa é a mesa da alegria. Todos estão alegres, porque têm o direito de estar aqui. Eles podem comer da comida do rei, eles podem comer, podem se servir da mesa do rei. Observe que todos eles estão aqui porque são merecedores. Agora observe o seguinte: o homem mais alegre dessa mesa é esse homem aqui. A pessoa mais alegre da mesa é esses aqui. Aqueles ali têm méritos, aqueles ali têm razão para estar ali. Então eles não, é direito deles. Agora quem não tem direito e chega lá, meu irmão, é a pessoa mais alegre que pode existir. Então este homem, beneficiário da graça, é a pessoa mais alegre que pode existir. Ele foi restituído à condição de príncipe, foi restituído ao chamado de Deus na vida dele. E eu quero agora, nesse momento, já resumindo e já concluindo a mensagem desta noite, lembrar que Deus tem um banquete preparado para nós lá no céu. E existem pessoas que eu olho as páginas da Bíblia e digo: Senhor, Abraão tem lugar à mesa, afinal de contas ele é o pai da fé, ele tem lugar à mesa. E quando eu chego em Moisés, eu digo: Senhor, Moisés, o homem que falou contigo face a face, que tirou os teus filhos da terra do Egito, esse homem tem lugar garantido à mesa lá contigo lá. Quando eu olho para Josué, o guerreiro que faz o sol parar, digo: esse homem tem lugar garantido lá. Quando eu passo por Samuel, um homem de integridade, quando eu passo por Daniel, quando eu passo por Paulo, quando eu passo por João, eu imagino a mesa do céu e digo: esses homens merecem estar lá. Mas, meus irmãos, existe uma cadeira lá no céu, um espaço lá no céu, reservado para mim, que não tem mérito nenhum, que não fiz nada, que não tem nenhuma razão de estar lá. Mas eu tenho lugar garantido lá, porque eu estou debaixo da aliança do sangue de Jesus Cristo, e pela graça dele eu tenho lugar garantido. E quando eu chegar no céu, eu quero ser a pessoa mais feliz, eu quero cantar, eu quero saltar, eu quero celebrar e dizer: Jesus, eu cheguei aqui por causa da tua aliança, eu não tinha mérito nenhum, Senhor. Eu vou chegar no céu como um Mefibosete, com todos os meus defeitos e com todos os meus limites, mas eu tenho lugar garantido à mesa do Senhor Jesus, por causa do sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz. Ele me tirou lá do lugar da vergonha e da destruição, e me deu o direito de me assentar à mesa do Rei. E eu sou dele, pertenço a ele, existo para a glória dele. Eu quero nesta hora botar uma cadeira aqui junto à mesa do Rei, e eu faço uma pergunta: se você entrou aqui esta noite e por alguma razão você se sente jogado fora, você acha que perdeu os seus direitos, você vive distante, abandonado, e diz: acabou a minha vida, eu quero dizer para você que tem um lugar nessa mesa aqui, tem um lugar à mesa de Deus. E se você entende que Deus está trazendo você de volta para Ele esta noite,
que Ele está restituindo aquilo que é seu direito por aliança, não por os seus méritos, pela aliança que Ele fez em Cristo Jesus. Se você entende que Deus está trazendo você, eu convido você a vir a se assentar essa cadeira, dizer: Senhor, eu não mereço, mas o Senhor me traz aqui. Se você entende que Deus te chama, vem à frente, há lugar para você. Graças a Deus, ali está vindo um príncipe, ali está vindo um príncipe. Bem-vindo esse lugar a ser por misericórdia de Deus. Se tem mais alguém, ainda tem lugar à mesa do rei. Ainda tem lugar à mesa do rei. Se tem alguém esta noite que entende: Deus, eu estou tão distante e eu não tenho mais nenhuma perspectiva, mas hoje eu entendo, Senhor, que pela graça de Jesus eu tenho direito de assentar à mesa. Se tem mais alguém esta noite, vem em frente. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida e pedir ao Senhor que restitua na sua vida tudo aquilo que você perdeu, todas as coisas que você deixou para trás. Deus quer restituir. Deus tem um palácio para você, Deus tem uma morada para você, Deus tem o céu para você, Deus tem alegria para você, Deus quer mudar a sua história. Se você entende que Deus está tratando com você e você deseja, vem à frente agora, porque nós vamos orar agora por esse príncipe aqui. Qual é o seu nome, príncipe? Adelson. E eu quero pedir nesta hora que o meu Mefibosete aqui ore pelo Adelson. Sente lá ao lado dele. Sente ao lado dele. Isso. Abrace ele aí. Vocês dois são iguais. Vocês dois são iguais. Comece a orar por ele agora, ministrando sobre a vida dele, a restauração. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós ministramos agora para a vida do Adelson. Pai, um novo começo, um novo dia, Pai. Deus, uma nova caminhada, uma nova celebração, Pai. Deus, que a vida deste homem, Pai, seja diferente a partir de hoje, por causa da aliança que o Senhor celebrou em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, tira, Pai, da vida deste homem, Pai, todo sentimento de vergonha, de destruição, de abandono, Pai. Dê-lhe a alegria da salvação, Pai, para que ele possa desfrutar, Pai, do teu amor. Pai, eu ministro para ele agora, Pai, a unção real debaixo da aliança em Cristo Jesus.